Um bom dia a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. É um prazer imenso estar aqui para falarmos sobre a palavra de Deus. Nesta manhã, eu quero estar lendo aqui a escritura em Apocalipse capítulo 10, versículo 7. E a partir dessa escritura, vamos ter aqui uma pequena meditação. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Que Deus abençoe a leitura da sua gloriosa palavra. E nesse instante, creio estar falando para pessoas que são chamadas pelo decreto divino, que são semente de Abraão. E, portanto, esta escritura diz respeito à trombeta sendo tocada, a trombeta do Evangelho, nos dias da voz do sétimo anjo. E não temos aqui tempo neste vídeo para discorrer sobre a parte básica deste assunto, que Deus enviou 7 mensageiros, cada um na sua respectiva era. E assim estamos vivendo no tempo da última era da igreja, e não só no tempo da última era, como na última fase, a última parte da 7ª era da igreja. Como assim? Não estamos mais na entrada, nem no meio, estamos no finalizar da história da igreja gentia. Então o tempo dos gentios, a plenitude dos gentios está se cumprindo, e dentro em breve Cristo virá para um encontro secreto nos ares com a sua noiva eleita. Mas antes que esse arrebatamento profetizado aconteça, deve haver esta restauração da palavra, e os mistérios, os segredos de Deus devem ser cumpridos. Eu quero compartilhar com você algo aqui que é somente para eleitos, mas como saber se você é um eleito ou não é um eleito? Não existe uma marca física para sabermos estas coisas, então é por fé. Então, como Abraão creu e Deus imputou isso como justiça, então mesma coisa a semente de Abraão depois dele. Bem, eu quero tomar aqui um pequeno trecho na mensagem Melquisedeque, o grande príncipe e rei. No parágrafo 84, o profeta diz que nem todas as pessoas são chamadas. Agora, eu sei que em Romanos 10 diz que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Diz também, mas como ouvirão se não há quem pregue? Então, a palavra de Deus deve ser pregada instes a tempo e fora de tempo. Então, aqui está a palavra de Deus mais uma vez revelada, para que a semente eleita tenha essa oportunidade de ouvir e de se identificar como semente eleita. E aquela semente que, lamento muito, mas não tem chamado, não tem chamamento da parte de Deus, também se identificará como tal. Vamos ler aqui então o parágrafo 84, o que o profeta nos diz aqui. Então, em que estão nossas esperanças edificadas esta manhã? Porque Deus jurou que ele faria aquilo a Abraão. Jurou não somente para Abraão, porém para cada uma de sua semente. Quem é a semente? O profeta pergunta. É o você que tem recebido o convite para vir ao Senhor Jesus Cristo. A semente de Abraão, certamente. Deixa eu ler novamente. A semente de Abraão, ponto. Agora, certamente há pessoas que não são chamadas, porém, para cada um de vocês, aqui esta manhã, que tem recebido o chamado. Bem, a leitura desse parágrafo foi para que você ouça na voz do profeta, ou seja, nas palavras, melhor dizendo, do profeta, que há pessoas que não são chamadas, mas há pessoas que são chamadas. E aí então, ambas precisam ouvir para se identificarem. Agora eu quero tomar nesta mesma mensagem o parágrafo, deixa eu ver aqui, 135. Neste parágrafo, o profeta vai dizer sobre
é claro que a semente de Abraão, reconhecendo o seu chamado, nada vai prendê-la, nada vai detê-la de obter aquilo que é seu, a revelação, a promessa. Bem, então aqui o parágrafo 135. Talvez essa seja a razão que alguns de nós não estamos indo adiante tão bem. Nós estamos segurando em coisas que nós deveríamos abandonar na separação. Uma pequena dúvida, uma pequena curiosidade, um pequeno ceticismo. Será que isto é correto? Poderia isto ser? Poderia aquilo ser? Como isto poderia ser? Desprenda-se esta manhã. Então, eu li o 135, mas na sequência eu vou ler o 136 aqui. Hebreus 12, verso 1 disse: deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. O pecado, o que é isso? A incredulidade que tão de perto nos rodeia. E corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Cristo, o autor e consumador de nossa fé. Muito bem. Com essa leitura, nós vimos aqui que temos que nos desprender de coisas, geralmente a incredulidade, talvez uma pequena dose de incredulidade, talvez não seja incredulidade em toda a palavra, mas será que isso está correto? Será que aquilo? Então essas coisas são amarras que fica prendendo o cristão de deslanchar. E eis a razão porque muitas pessoas de nós não estamos indo muito bem. Mas aqui o profeta diz, então solte-se destas coisas e siga adiante, se é que você crê no seu chamamento, no seu chamado como semente de Abraão. Agora, amados irmãos, não quero que esse vídeo fique longo, então para remir o tempo, eu vou aqui direto agora para a revelação dos 7 selos, na mensagem, no sermão, perguntas e respostas sobre os 7 selos. Aqui vamos direto ao assunto, vai falar sobre a terceira puxada. E só aqui uma pequena preparação antes. Deus entregou a sua mensagem para a sua noiva nesses últimos dias através de um vaso profético. E Deus entregou em 3 partes, começando com cura divina, logo a seguir profecias e na terceira fase a abertura da palavra, que é a revelação dos mistérios propriamente ditos. Bem, vamos então, sim, e o profeta, ele recomenda isto para a noiva, para a parte eleita, né? Que deve receber a revelação desses mistérios. Portanto, claro que isso não anula, isso não torna obsoleta a cura divina, que é a primeira puxada, não torna obsoleta ou ultrapassada a segunda puxada, que são profecias. Mas é necessário você ter o conjunto e receber agora também a terceira puxada. Eu sei que há muitos críticos que, por não ter a revelação, talvez não tenham chamado, lamento, mas eu gostaria que todos tivessem o chamado para crer. E aí começa a inventar narrativas, dizendo que a terceira puxada ou a abertura da palavra, isso é invenção, isso é aquilo outro, ou que é apenas um estimulante criado pelo homem. Não é isso. Vamos ver aqui o que o profeta fala nesses 2 parágrafos. Parágrafo 77 e 78, perguntas e respostas sobre os selos. O profeta fala assim, ó: e vocês se lembram da terceira puxada? Ele disse, não... ele que é o anjo, né, que falava para o profeta. Deixa eu ler novamente. E você se lembra da terceira puxada? Ele disse, não diga a ninguém. O que foi que eu disse que era isso? Quantos se lembram disso? Certamente. Lembram-se. Ali de pé, tentando passar o cordão naquele ilhós, naquele sapatinho, na visão? Ele disse, não se pode ensinar coisas sobrenaturais a bebês pentecostais. Tá, eu li o 77. Então, só dando aqui um rápido comentário. O profeta se viu em uma visão tentando passar um cordão
no furo de um sapatinho de bebê. E o cordão era uma corda grossa que não passava, não cabia naquele furo, naquele orifício. E aí então veio a explicação da parte de Deus. Isso é você tentando fazer pessoas com pensamento de bebê pentecostal receber a terceira puxada. Não cabe neles. Como diz, é incompatível, né? A incompatibilidade ali. Mas vamos agora então ver o 78. Eu disse, esta será a terceira puxada, e não será conhecida, digo solenemente pela graça de Deus. Agora, estamos exatamente no tempo do fim agora. Não demorará muito até que o propiciatório seja o trono de juízo. Quer dizer, aquele que é trono de misericórdia, né? Transforma-se em trono de juízo. Ao ver estas coisas se aproximando e estas pessoas recebendo, melhor você receber também. Olha, eu quero dar ênfase nessa frase. O profeta diz que vendo essas coisas acontecendo e pessoas recebendo isso, o profeta diz que é melhor você receber também. Você quem? Semente de Abraão, semente eleita. Melhor você receber também. Se já não recebeu, está vendo? Então, quer dizer, o profeta admitiu aqui que possa ser que você já até tenha recebido. Então, ótimo, parabéns, é isso mesmo. Mas nada de querer dizer, eu não preciso disso, e não preciso de estar conhecendo isso, eu não preciso de uma luz maior. Pensa que é uma luz inventada pelos homens. Não é. É a luz de Deus mesmo. Agora, eu quero, antes de encerrar, trazer aqui na mensagem os ungidos dos últimos dias. Nesta mensagem, é a última que eu vou estar lendo, né? Eu vou ler alguns parágrafos aqui. Primeiramente, eu quero tomar o 261. O profeta diz assim: Apocalipse 10 disse, nos dias da voz do sétimo anjo. Agora lembrem-se, sétimo era da igreja de Laodiceia. O soar deste anjo, quando essa era da igreja estiver denominada e se tornar uma era da igreja, quando estiver em sua organização pentecostal, quando o mensageiro para essa... Aí, reticências, claro, ele fala essa era, né? O que foi cada mensageiro? O que foi Martinho Lutero? Uma repreensão aos católicos. O que foi Wesley? Uma repreensão aos luteranos. O que foi Pentecostes? Uma repreensão aos outros. Onde a vida foi agora? Longe de uma organização. Chega de casca. É o grão. O que é? Uma repreensão aos pentecostais. Vem para cumprir a escritura desta hora. Vem. Bem, eu li o 261, já lerei mais um aqui, o 262, mas eu quero dizer aqui. O profeta disse, não quando a era de Laodiceia estava iniciando, ao entrar da era, nem no meio, mas no finalizar. Ele diz, quando Laodiceia se tornar uma era. Eu sei que a palavra era, talvez não é compreendido por muitos, mas... recebe o nome de era quando ela já era, ou seja, quando ela rejeita a palavra, se organiza, volta para o seu sistema organizacional e aí então ela se torna uma era, ela se torna acabada. Laodiceia está acabada, Laodiceia tornou-se uma era. E aí então é quando essas coisas aqui, esses mistérios, vêm à tona através do sétimo anjo. Só lembrando que o sétimo anjo é um homem, é um mensageiro terreno, que Deus desce e unge para pregar a sua palavra. E esse mensageiro tem sido confundido, como João Batista na sua época. Chegaram a perguntar, és tu o Cristo? E João Batista teve que dizer claramente, não, eu não sou o Cristo. Então William Branham é o Cristo? Também não. William Branham é o Filho do Homem? Também não. É um profeta e como profeta é um dos filhos dos homens, ou seja, é um dos profetas. Mas ele tem uma missão específica de manifestar, de revelar para a noiva o artigo definido, o Filho do Homem, que é Cristo. Vamos ver aqui na sequência. 262. Notem, no mesmo dia, quando esse mensageiro, não quando ele começar, mas quando ele começar a declarar sua mensagem, vem, a primeira puxada, cura,
Segunda puxada, profecia. Terceira puxada, a abertura da palavra. Os mistérios revelados. Não há ordem mais superior para revelar a palavra do que profetas, mas a única maneira do profeta poder ser um vindicado é pela palavra. E lembrem-se, a terceira puxada foi a abertura dos 7 selos. Vou repetir essa frase aqui. A terceira puxada foi a abertura dos 7 selos. Viu aqui? Aqui não diz que foi a abertura dos 6 selos. Então, a abertura dos 7 selos. Para revelar a verdade oculta que tem estado selada na palavra. Vocês veem isto? A congregação diz amém. Editor. Bem, então li 261, 262 e agora a última parte para nós encerrarmos o vídeo está no 269 até o 271, um pequeno trecho para então encerrarmos aqui. O profeta diz assim: agora, eu quero que vocês saibam que isto é seguro. E você que ouvir esta fita, você poderia ter pensado hoje que eu estava tentando dizer sobre mim mesmo, sendo que eu estava levando esta mensagem. Eu não tenho nada mais do que nada a ver com isso, nada mais do que apenas uma voz, a minha voz, até mesmo contra meu melhor julgamento. Eu queria ser um caçador de animais com armadilhas, mas é a vontade de meu Pai que declaro fazer, e estou determinado a fazer. Então, o profeta estava determinado a fazer, eu também, você também deve estar determinada a fazer a vontade do nosso Pai. Não fui eu aquele que apareceu lá no rio, eu estava somente de pé lá quando ele apareceu. Não sou eu quem realiza estas coisas e prediz estas coisas que acontecem tão perfeitas como são. Eu sou somente quem está perto quando ele o faz. Eu fui somente uma voz que ele usou para dizê-lo. Não foi o que eu sabia, a que eu simplesmente me entreguei por quem ele falou. Não sou eu, não foi o 7º anjo. Você sabe que aqui o profeta é o 7º anjo de Apocalipse 10:7. Ele diz, não foi o 7º anjo. Oh, não. Foi a manifestação do Filho do Homem. Quero, amado irmão, amado ouvinte, que você pense o seguinte: o lado visível, o hardware, o corpo, a parte corpórea, estava na terra falando, aqui o profeta. Mas o lado invisível deste assunto, o Filho do Homem estava manifestando-se através de um vaso profético. Deixa eu ler aqui. Não sou eu, não foi o 7º anjo, não. Foi a manifestação do Filho do Homem. Não foi o anjo, sua mensagem. Foi o mistério que Deus revelou. Não é um homem, é Deus. O anjo não era o Filho do Homem. Ele era o mensageiro do Filho do Homem. Então, quando alguém diz para você que o William Branham é o próprio Cristo, isso não é verdade. Mas que o próprio Cristo estava representado, sim, através de um profeta. Então, o anjo não é o Filho do Homem, mas é o mensageiro do Filho do Homem. Estou comentando aqui dentro desse parágrafo 269. Prosseguindo. Foi o mistério que Deus revelou, não é um homem, já li, né? É Deus. O anjo não era o Filho do Homem, ele era o mensageiro do Filho do Homem. Agora, continuando. O Filho do Homem é Cristo. Grife essa frase aqui. O Filho do Homem é Cristo. Ele é aquele de quem você está se alimentando. Você não está se alimentando de um homem. Um homem, suas palavras falharão. Mas você está se alimentando do infalível corpo, palavra do Filho do Homem. Terminei de ler o 269. Agora, mais 2 parágrafos, estaremos encerrando. 270. Se você não tem se alimentado completamente de toda a palavra, para dar-lhe força para voar acima de todas estas denominações e coisas do mundo, quer fazer isto nesta hora, enquanto oramos? Agora o último, 271. Querido Pai, esta é uma coisa difícil, não é fácil para um mortal fazê-la.
Tu sabes de todas as coisas. E eu rogo a Ti, querido Deus, que isso não seja mal entendido, mas na luz de Tua palavra possam as pessoas andar. Que Deus abençoe a Sua palavra para os nossos corações. E se você é um eleito, se você é uma eleita, predestinada como semente de Abraão, você então deve receber esta parte da palavra para a plenitude, para completar o seu preparo, o nosso preparo para a fé de arrebatamento. Deus te abençoe e nós então nos encontraremos na nossa próxima mensagem, se Deus quiser.